Graça e paz, família! Que bom ter você mais uma vez aqui para mais uma aula do nosso curso O Segredo do Casamento. E nós estamos aí nesses dias falando a respeito do livro Casais que se Fortalecem por meio da mentoria do pastor David Cornfield e também da Bíblia do Discipulado. Esse material fala a respeito da aliança, ou como a Bíblia do Discipulado traz, aliançar. E eles usam essa palavra para fazer um acróstico. E nós estamos falando sobre cada uma das letras desse acróstico. E hoje nós vamos falar sobre a penúltima letra, que é a letra A. E essa letra traz o seguinte princípio: apoio eficaz. Ora, o que vem a ser o apoio eficaz? Dividindo a palavra em duas partes. Primeiro, o apoio. Apoio traz a ideia de suporte. É um lugar onde nós podemos realmente segurar, ou mesmo imagine aí uma prateleira onde você coloca coisas em cima, ou por exemplo plantas. Aquilo ali é um suporte, aquilo dá apoio. Outra coisa que tem a ver com esse apoio do qual nós estamos falando é a questão do auxílio. Auxílio quer dizer uma ajuda ombro a ombro e também ajuda em si, que já tem a ver com alguém mais forte nos tirando ou nos ajudando de alguma forma. Eu sei que está redundante, mas isso tudo faz parte. Também tem a ver com reforço. Imagine só um policial quando vai atender uma ocorrência e ali tem bandidos ou forças muito maiores do que a dele e da equipe dele, então ele pede reforços ou ele pede um apoio. Então o comando ou mesmo o seu batalhão envia muitas outras viaturas e muitos outros policiais para prestar esse apoio para ele ali. E por fim, mas não querendo esgotar o assunto, esse apoio do qual nós estamos falando tem a ver também com cobertura. Mas calma, não quer dizer com essa cobertura espiritual, mística que o pessoal fala por aí não. Mas cobertura no sentido de um telhado que protege. Por exemplo, se você precisar de algum abrigo contra uma tempestade, você vai procurar um refúgio, um abrigo, um lugar que vai proteger das coisas que vêm de cima. Então, apoio do qual nós estamos falando tem a ver com essas questões. E veja bem, nós precisamos de apoio o tempo todo, do momento em que nós nascemos até os últimos suspiros de vida, todos nós precisamos de algum apoio. E nós vamos falar desse apoio em três dimensões. Primeiro, apoio emocional, depois apoio físico ou mesmo material e por fim o apoio espiritual. Ora, o que vem a ser apoio emocional? Apoio emocional tem a ver com esse suporte, com esse auxílio, com essa ajuda nas questões relativas ao nosso psicológico, às nossas emoções e aos nossos desejos. Então, todos nós precisamos, por exemplo, de palavras de afirmação que destaquem nossas qualidades, que destaquem aquilo que a gente faz de melhor. Nós gostamos de ser elogiados, nós gostamos de ser afirmados. Então nós podemos receber esse apoio emocional. Outro apoio dentro dessa área, do emocional tem a ver com a própria motivação. O nosso viver em sociedade implica nesse apoio motivacional, um motivando o outro a ter boas ações, a fazer as coisas certas, a ter coragem, a enfrentar os seus desafios. Então, quando nós pensamos em apoio emocional, tem a ver com essa questão motivacional, alguém que nos coloque para cima, que às vezes nos dê um chacoalhão e diga: reage, você pode, você é capaz. Precisamos desse tipo de apoio, certo? Também dentro dessa área precisamos daquele apoio que tem a ver com a compreensão. Precisamos de ser compreendidos pelas pessoas que estão ao nosso redor. Então, quando alguém para e nos dá atenção, tenta nos entender, compreender qual é o nosso problema, nós também nos sentimos apoiados. Um outro apoio que todos nós precisamos é de crédito. Nós, ainda dentro da área emocional, ok? Nós precisamos de crédito, nós precisamos que as pessoas acreditem em nós, acreditem nos nossos sonhos, acreditem nos nossos planos. Isso também tem a ver com um pouco de fé, uma vez que a palavra fé tem a ver com confiança. Então, a bem da verdade, no quesito apoio emocional, todos nós precisamos ser acreditados. Eu tenho um sonho, eu tenho um plano, eu tenho um projeto. É importantíssimo que as pessoas ao meu redor acreditem nisso, verbalizem isso.
e me deem o apoio para que eu possa continuar seguindo os meus sonhos e projetos. É claro que as pessoas que nos amam sempre vão nos falar a verdade. Muitas vezes elas expressam coisas que nós não nos agradamos, mas precisamos ter sabedoria para analisar, para olhar, porque às vezes nós também sonhamos com coisas que não tem nada a ver, nós planejamos coisas que nós não podemos ter. Isso é um fato, é verdade. Por outro lado, as pessoas ao nosso redor e eu mesmo também preciso confiar mais, acreditar mais e respeitar. Afinal de contas, para Deus não há impossíveis, não é verdade? E coisa triste é você estar inserido em um ambiente em que você não tem nenhum apoio emocional. Então muitas pessoas estão aí num ambiente de trabalho em que não recebem o menor apoio emocional, ou mesmo num ambiente familiar, onde as pessoas da família não dão nenhum tipo de suporte, nenhum tipo de incentivo, palavra de afirmação. Realmente é uma vida muito, mas muito complicada. Na questão do apoio material ou físico, ora, o que nós precisamos? O que cada um de nós precisamos? Muitas vezes de alguém que nos apoie financeiramente. É isto mesmo, alguém que fale, olha, eu acredito em tu, vou te dar meu dinheirinho, faça acontecer que eu te apoio. Pegue a grana. Aleluia! Mas muitas vezes nós não temos condição de agir, de fazer as coisas sozinhos. E sim, precisamos de pessoas que nos apoiem materialmente, nos emprestando seus bens, sabe, nos auxiliando, nos ajudando. E, claro, espera-se que as pessoas da nossa família façam isso o tempo todo. Os nossos pais, os nossos irmãos, os nossos tios, que vez ou outra prestem este tipo de apoio. E não preciso nem falar, né? A importância que é de um cônjuge apoiar financeiramente o outro. Agora, não é só isso também. Na questão do apoio material e físico, tem a ver também com a prestação de serviço. Olha, vamos pensar no ambiente familiar, em alguém que cuida da casa. Todos os envolvidos devem apoiar uns aos outros. Todos devem, por exemplo, ajudar nos serviços de casa. É muito importante que você faça isso, que apoie através de atos de serviço. E eu estou me referindo a limpar a louça, limpar a casa, lavar a roupa. São coisas extremamente importantes. Pense, por exemplo, na criação dos filhos, onde de repente um dos cônjuges não apoia o outro. Imagina uma criança pequena onde só um tem que levantar à noite, tem que limpar as cagadas da criança, tem que tirar as coisas sujas, tem que amamentar ou dar a mamadeira. Então precisamos de apoio material e físico por meio de atos de serviço em todas as coisas que nós vamos fazer. Sejam elas no nosso trabalho secular, sejam elas no trabalho dentro de casa, na criação dos filhos, os atos de serviço, sim, são um aspecto extremamente importante para demonstrar esse tipo de apoio. Como nós estamos falando aqui de apoio material e físico, às vezes a gente não pode apanhar sozinho nas discussões da vida. Às vezes a gente precisa de um amigo que vá lá e que apanhe junto com a gente no meio da confusão. Isso é apoio físico, né? Se você vê um amigo seu lá embrenhado numa situação e tem alguém batendo nele, vá lá para apanhar junto, não é? Para que a porrada seja dividida entre os dois e o coitado não venha a falecer-se. Brincadeiras à parte, mas sim, nós precisamos de pessoas que nos defendam, que lutem por nós, sabe? Que tenham a coragem de se tornar abrigos ou mesmo refúgio no momento em que nós mais estamos precisando. E por fim, eu quero destacar aqui a necessidade do apoio espiritual. Não sei se você já parou para pensar nisso, mas a palavra de Deus nos ensina em muitos momentos sermos exatamente esse tipo de apoio, onde Deus nos mostra que nós devemos orar uns pelos outros, que nós precisamos interceder junto ao Pai por outras pessoas e que nós precisamos ser ponto de referência para outras pessoas. Ah, você não entendeu? É tipo assim, ó, às vezes nós estamos desacreditados de tudo e de todos. Nós não confiamos mais que existam pastores decentes, maridos decentes, esposas decentes. Então, quando alguém vai lá e rompe com essa imagem decadente e desgraçada que tem por aí, essa pessoa está prestando um apoio, e nesse contexto um apoio espiritual, se ela for uma mulher, se ela for uma mulher ou um homem de Deus de fato. Então precisamos de apoio, precisamos de pessoas que são exemplo, que são pontos de referência, pessoas das quais nós podemos olhar e falar assim, olha,
eu posso seguir essa pessoa e eu quero ser igual a essa pessoa aí, porque é uma pessoa reta diante de Deus, que busca o Senhor e que ama a Deus. Então, no que se refere ao apoio espiritual, precisamos de orar, interceder, precisamos de ter pontos de referência para aonde nós podemos seguir. E claro, né? Eu estou falando isso de receber, mas também não só de receber, mas de oferecer também. Essa parte a gente vai pegar mais firme daqui a pouquinho. Aguarde! Então, como nós estamos falando sobre um apoio eficaz, não pode ficar só num apoio no campo das emoções, da verbalização, mas tem que ser o tipo de apoio que resolve, tipo de apoio que gera resultados positivos. Então, ao pensar sobre este princípio, sobre este segredo do casamento, o apoio que eu presto, ele precisa ser eficiente. Então, por isso eu preciso analisar, eu preciso ter aquele bom hábito de avaliar. Bom, eu prestei um apoio aqui, serviu? Se não serviu, onde eu posso melhorar para servir mais? Enfim, então, de maneira geral, nossa introdução da aula de hoje é isso, o apoio eficaz. Olha aqui para mim, querido, a pergunta de ouro hoje aqui é a seguinte: você tem recebido esse apoio emocional, espiritual e material do seu cônjuge? O que você me diz? Aí numa escala de 0 a 10, que nota você daria? Agora, veja bem, a pergunta mais importante do que a pergunta de ouro para nós hoje aqui é a seguinte: você é este apoio eficaz para a pessoa que você diz que ama? Você tem oferecido esse tipo de suporte nessas áreas das quais nós mencionamos aqui? Ou você continua lutando desesperadamente para ser satisfeito sem oferecer nada em troca? Deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Você é o tipo de pessoa com quem a gente pode realmente contar? Você acha que seus filhos, que a pessoa que te ama, ela pode contar contigo? Porque infelizmente eu conheço muitas pessoas que são boas de papo, conversam muito bem, falam, sabe tudo na teoria, mas na hora H, na hora que a porca torce o rabo, não estão lá. Infelizmente, eu nunca me esqueço de um querido irmão que nós tínhamos e ele sempre falava: olha, se você precisar de qualquer coisa, pode contar comigo. Não pode? Ixi, o que você precisar? Mas todas as vezes que eu ligava, falava: fulano, olha, a gente está aqui numa situação, você pode? Agora eu não posso. Fulano, tal dia a gente vai resolver tal coisa, você pode? Vou ter uma agenda. Então, infelizmente, temos pessoas que falam muito bem, mas na hora do pega para capar, não estão lá. Eles não vão estar lá. Eles não vão ser esse suporte, esse apoio, esse braço forte no dia da angústia. Então, eu preciso que você reflita hoje e dê uma nota a si mesmo ou a si mesma de 0 a 10. Eu sou uma pessoa que alguém pode confiar. Eu sou útil. Eu sou um suporte, eu sou um apoio para as pessoas ao meu redor. Essa pessoa que me ama, se ela contar comigo, eu estarei lá. Ou eu vou ser o primeiro a fugir, a me omitir, a abandonar o barco sem lutar? Eu quero compartilhar com você um texto que está no livro de Eclesiastes, capítulo 4, do verso 9 ao verso 12. Olha só um grande exemplo de apoio eficaz que nós temos na palavra de Deus. Melhor é serem 2 do que 1, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também, se 2 dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só, como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os 2 lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Então, queridos, a bem da verdade é que nós precisamos desesperadamente, para fazer com que nossa família vá bem, para fazer com que o nosso cônjuge, a pessoa que nós amamos, caminhe, se desenvolva e se realize, nós precisamos ser o apoio eficaz. Sendo um apoio eficaz, nós estaremos trabalhando eficientemente para romper com o ciclo insano e fazer com que o ciclo energético funcione. Quando eu começo a investir e ajudar a pessoa na linguagem de amor, da maneira como ela sente, mostrando que ela realmente pode contar comigo,
eu certamente vou estar agindo para o bem, abastecendo e provocando, quem sabe até em Deus, uma dívida de amor. Seja, olha aqui para mim, querido, querida, busque no Senhor. Talvez você pense, mas eu sou tão fraco, eu sou tão pecador, eu não posso, sou um coitadinho, alguém sempre tem que ficar me carregando. Para de mimimi, para de mimimi, pare com isso em nome do Senhor Jesus. Pense comigo, se você diz que serve a Deus, ou se você tem buscado algo com o Senhor, o seu Deus, Ele é quem há de te fortalecer, Ele é quem há de te capacitar para que você, pela graça que Ele tem nos concedido, se torne um ponto de apoio, um abrigo seguro, um refúgio, um apoiador eficaz. Essa é a minha oração de hoje. Que o Senhor, o nosso Deus, te abençoe, te guarde, faça de você um ponto de apoio, sabe? Um ponto de referência para a pessoa que você ama, para aqueles que dependem de você, quem sabe aí, filhos, parentes, pais, todas as pessoas, que o Senhor Deus te abençoe com a presença dEle. E aí sim, você vai ver como as coisas ao nosso redor podem melhorar significativamente. Bom, por hoje é só. Que Deus abençoe e até a próxima.